falo isso, irmãos, porque quando o profeta Natan chega perto dele, ele aponta o dedo na cara dele e Deus faz questão de lembrar ele. Deus faz questão de lembrar ele, olha, basicamente, vou falar com as minhas palavras. Deus vira para ele e fala assim, eu tirei você do nada, meu filho. Eu te dei tudo. Eu te dei família, eu te dei reino, eu te dei prosperidade, eu te dei vitória. Por que você tinha de olhar para a janela e querer o que não era seu? Basicamente o que Deus fala com ele é isso. E por causa do pecado dele, começa a desencadear um tanto de problema na família dele, que foi o que eu comentei com as irmãs na segunda-feira, que o filho dele abusa da própria irmã. Olha que situação aí. A partir dali, o outro filho, que Absalão, mata o filho, e depois o filho se levanta contra o rei. Nossa, você vê que uma situação vai atrás da outra. E sabe, irmãos, eu acho que nós precisamos começar a valorizar. A nossa igreja é uma igreja que ela valoriza muito a família. Nossa igreja fala muito sobre isso. Mas nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus dentro do nosso lar. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo dentro da nossa casa, muitas vezes nós estamos passando situações dentro de casa e a gente não se atenta a orar e pedir a Deus uma direção para saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Sabe? Nós precisamos proteger o nosso lar. Hoje nós temos uma gama de pais e mães que não têm tempo para os seus filhos. Ah, não tem tempo, porque eu não tenho tempo para o meu filho. Se você não tem tempo para o seu filho, deixa eu te falar, você não está sabendo priorizar as coisas. Se você não tem tempo com a sua esposa, se você não tem tempo para a sua família, talvez você tenha que rever os seus conceitos, rever as suas prioridades. Amém, irmãos? Continue me amando aí, amém? Todo mundo comigo aí, né? Aleluia. E aí ontem eu tive a oportunidade de fazer visita para o irmão lá, a gente foi lá se alegrar com o irmão na casa dele, e eu falei também sobre lá, falei sobre alicerce. E aí o que vem ao meu coração, irmãos, que o nosso lar tem que ser um lugar de refúgio. O nosso lar tem que ser um lugar de refúgio. Para quem? Para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. O seu lar tem que ser um lugar de refúgio. O pastor Ari sempre brinca assim, que o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. É basicamente isso, irmão. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. E a gente precisa buscar do seu intimidade e conhecimento e sensibilidade, sabe? Sensibilidade para muitas vezes entender que há alguma coisa errada e que nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para repreender certas coisas dentro da nossa casa. Amém? Eu compartilhei com os irmãos na segunda-feira também. E eu falei de uma situação que eu passei na minha casa, na vida do meu filho. Meu filho nasceu sem nenhum tipo de problema. Com 6 meses, o meu filho começava a dar, ele dava gritos do nada. O Jonatas dava um grito do nada, gritos. Gritava, começava a gritar do nada, assim. Parecia que com uma coisa pressionando a cabeça dele, alguma coisa, sabe quando a pessoa põe a mão na cabeça? E aquele negócio foi passando dias e dias, até teve um dia que ele teve uma crise dessa aí no pediatra. No pediatra. E o pediatra passou para a Simone assim, o pediatra nunca passou nenhum exame para a Júlia. Primeira vez que eu vejo o pediatra passar um exame foi essa vez. Virou para a Simone e falou assim, eu vou passar um exame neurológico para ele. Aí eu cheguei até na igreja e comentei com o pastor Ari, não sei se você vai lembrar disso. Comentei, eu fiquei muito assim, meu Deus do céu. Mas, irmãos, olha só, e eu não estou dizendo que ninguém, eu não estou dizendo aqui, em momento nenhum, que a gente não pode estar enfermo ou passar por situações assim, amém, irmãos? Ficou claro isso? Mas nessa situação, eu senti no meu coração que não era nada físico. E eu falei com a Simone assim, o pastor ainda me deu uma palavra assim, não faz nada não tem nada não. E eu recebi essa palavra no meu coração, e eu fui para o joelho orar ao Senhor. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo foi falando no meu coração o que estava acontecendo. Foi me mostrando pessoas que falavam e soltavam palavras de maldição contra a vida do meu filho. Pessoas próximas de mim. Que verbalizavam coisas contra a minha casa, contra a vida do meu filho. Misericórdia, pastor, mas a sua casa não é ungida. A irmã perguntou isso lá na segunda-feira, mas pode, sem causa alguma? Irmãos, nada ia contra o meu filho. Mas o Senhor permitiu, talvez, as situações para quê? Para alertar que estava alguma coisa acontecendo.
O que muitas vezes acontece é que nós não nos alertamos e vai deixando a situação passar, e vai, e vai, e vai. E eu me lembro que no dia o Senhor falou no meu coração, jejua e ora e repreende. E eu jejuei mesmo, orei e repreendi, peguei ele no dia 3 horas da manhã. Peguei, coloquei a mão na cabeça dele, eu repreendo isso na sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus já tinha me mostrado que Deus tem a vida do meu filho. Eu sei exatamente o que Deus quer fazer na vida dele. Eu orei com ele e nunca mais aconteceu isso. Sabe, irmãos, a gente precisa ser o guardião da nossa casa. Você, pai, você, mãe, você, jovem, que talvez vai ouvir essa palavra, um dia você vai ter a sua casa, você tem que ser o guardião da sua casa, orar por ela, porque o mundo é mau. Você sabe onde que o seu filho está na escola? Que tipo de coisa que ele recebe? Ah, não, pastor, as professoras lá são maravilhosas. Ah, tá bom. São maravilhosas. Mas muitas vezes as pessoas estão com problemas que elas não conseguem lidar muitas vezes com esses problemas. Não é culpa das pessoas muitas vezes. A gente tinha uma pessoa que ajudava a gente na nossa casa. Essa pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. Mas estava passando um problema, ela não estava conseguindo lidar com esse problema. E eu falei assim, eu estou sentindo no meu coração que eu não quero essa pessoa mais dentro da nossa casa. E aí eu lembro que ela deu um presente para o Jonatas. Era uma latinha com um palhacinho assim colado na latinha. E o Jonatas começou, todo dia acordava 3 horas da manhã, chorando, chorando, chorando. Eu sentava na cama, era eu sentar na cama, ele parava de chorar. Até um dia eu comecei a orar, Deus, eu tenho que mostrar o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa. E eu me lembrei de um dia que o pastor Ari falou que quando existe um problema, se começa a vir muito sono na gente. E eu sentei um dia na cama dele. Quando eu sentei, irmãos, foi me bater o sono tão grande, eu fui só caindo assim na cama dele, caí e dormi. Quando eu me adormeci, eu tive um sonho que atrás do guarda-roupa dele saiu um palhaço. E na hora eu acordei, e ele gritou, e eu peguei ele, e ele estava assim, e eu fiquei apavorado, orando. Peguei o celular com muita fé no meu coração, né, irmãos? Peguei com o meu celular com muita fé e mandei mensagem para o meu pastor. Peguei e só coloquei assim, pastor, está aí. Eu achei tão interessante essa experiência, o pastor vai lembrar disso. Eu só mandei mensagem assim, pastor, você está aí? Porque eu fiquei apavorado, irmãos, vou ser bem sincero. Você está aí? Porque o que eu pensei, né? Ele vai fazer uma live comigo aqui e vai orar com a gente, né? Ou ele vai sair da casa dele e vai lá em casa, né? É a minha expectativa, né, irmãos? A expectativa era essa. Mandei, pastor, você está aí? Ele só me respondeu assim, já estou orando por vocês. Então Deus, eu falei assim, amém. Aí eu lembro que ele falou comigo assim, e a primeira vez que eu vejo alguém, ele me ensinou a fazer uma oração. Vai lá e ora desse jeito, põe a mão na cabeça dele e ora desse jeito. Ele me ensinou a oração, colocou no WhatsApp. Eu fui lá e orei com ele na cabeça dele. E na hora ele virou para o lado e dormiu. E aí na hora o Espírito Santo já falou comigo da latinha, eu já joguei a latinha fora. Sabe, irmãos, a nossa casa, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Ah, mas sua casa, você não ora? Ora, irmãos. Ora, mas o diabo está ao derredor, ele busca pequenas brechas, pequenas situações que muitas vezes a gente dá porque nós somos falhos. Nós temos que ser guardião da nossa casa, dos nossos filhos. Orar pelos nossos filhos. Levar a presença do Senhor para dentro da nossa casa. A gente acha que os nossos filhos têm que ser protegidos dentro da igreja. Não, ele tem que ser protegido primeiramente dentro da nossa casa. O seu casamento tem que estar guardado não é dentro da igreja, não. Primeiramente é lá dentro da sua casa, porque é lá que acontecem as intimidades que nós não sabemos que acontece. É lá que a sua esposa te conhece como você é. Eu com essa blusa de frio aqui, parece que eu sou magro, mas não sou, eu tenho barriga. Mas só a Simone sabe disso. Aí alguém vai falar assim, pastor, eu já percebi também. Então fique calado. Eu não perguntei nada para ninguém. Irmãos, é dentro da minha casa que a minha esposa sabe quem eu sou, ela conhece meus defeitos.
o dia que eu estou irado. A Júlia criou até uma sigla para mim. FDP, falta de paciência. Ela falou que eu tenho essa síndrome da FDP, falta de paciência. É dentro da minha casa. É ali que as coisas acontecem, é ali que eu tenho que guardar, é ali que eu tenho que ministrar na vida dos meus filhos. É ali que eu tenho que orar pela minha esposa, é ali que eu tenho que orar pelo meu casamento. Aqui, irmãos, nós vamos somente respingar na vida um do outro o que Deus faz na nossa intimidade. Não tem como você pregar nada que você não tenha vivido antes. Não tem como você falar do amor de Deus se você não sabe o que é o amor de Deus. Como que o seu filho vai falar do amor de Deus se dentro de casa ele não sente o amor de Deus? É lá que ele tem que sentir. Amém, irmãos? E aí o texto que nós lemos aqui, todo mundo conhece, que é quando o povo de Israel estava saindo. Eu achei interessante porque aqui deixa claro que quem mandou o anjo da morte não foi o diabo não, irmãos. É Deus, porque tudo passa pela permissão do Senhor. Tudo passa pela permissão dEle. Nós erramos por quê? Erramos por falta de conhecimento. Porque o mundo já está caído. Jesus falou que nesse mundo a gente teria aflição. Jesus falou dos últimos dias como seriam. A palavra só nos fala como seriam esses últimos dias. Homens amantes de si mesmo, arrogantes, egoístas, irreconciliáveis, desobediente a pai e mãe. Misericórdia, pastor, falou, desobediente a pai e mãe. Se você é desobediente a pai e mãe, meu filho, você está nos últimos dias. E aí, quando a gente olha para o texto aqui, o anjo passou. E é engraçado que a palavra só nos deixa claro que sempre o Senhor está falando assim, olha, o Senhor sempre avisa o povo dele o que vai acontecer. Nunca acontece sem aviso. O Senhor não deixa de falar com seus amigos. O Senhor não deixa de falar com a sua igreja o que vai acontecer. O Senhor não deixa a gente alheio o que está acontecendo. Mas o Senhor sempre dará um escape para o seu povo, irmão. Sempre tem um escape. Sempre tem um escape. Olha, você vê que Noé foi a mesma coisa. O Senhor chamou Noé e falou, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então, assim, Deus nunca deixou de falar com o ser humano o que ia acontecer, mas Ele sempre deixa um escape. Sempre deixa um escape. Os dias hoje são terríveis, irmãos. Jesus falou sobre isso. Se você abrir sua Bíblia, vai ver lá, haverá sinais no sol, e na lua, nas estrelas, na terra, e as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Olha como nós estamos vivendo hoje. Ansiedade, todo mundo muito ansioso, né? Todo mundo com muito medo, como vai ser amanhã, como vai ser ano que vem. A gente não vive assim? Eu não me lembro, quando eu era pequeno, meu pai ficava com tanta ansiedade como a gente vive hoje. Hoje até as crianças estão ansiosas. Até as crianças, você vai conversar com uma criança, está ansiosa, sabe, querendo crescer rápido demais. A Júlia estuda numa escola cristã, irmãos, mas as coisas que a Júlia fala de coleguinha, misericórdia. Nem as crianças respeitam mais a infantilidade delas, porque os pais também não ajudam, né? Os homens desmaiarão de terror, apreensivos, como estará sobrevindo ao mundo, como estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Jesus estava falando sobre esses dias, irmãos, dias trabalhosos, dias difíceis. Mas nós estamos em Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores, Ele tem cuidado de nós. O que nós precisamos fazer? Primeiramente, não estar alheio ao que está acontecendo. A gente não pode viver num mundo de fábula, sabe? A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Não vivendo com ansiedade, com nenhum medo. Porque hoje Jesus fala assim, olha, quando você vê esses sinais, quando você vê essas coisas, não fiquem com medo, não fiquem tristes, mas se alegrem porque está chegando o dia da volta de Jesus sobre a terra. Traz alegria ao nosso coração. Traz alegria de saber que uma hora dessa a gente está no culto desse aqui, irmãos. De repente, puf, você dá uma piscada, não abrir e fechar de olhos, você vai estar lá na eternidade com Jesus. Está mais próximo do que a gente imagina. Nós não podemos ser alheios ao que está acontecendo, mas também isso não deve gerar em nós um temor. Mas a gente não pode estar também sem o conhecimento do que fazer. O que a gente tem visto hoje, irmãos? O aumento de quê? Da iniquidade. A iniquidade está aumentando. A iniquidade de pessoas que sabem o que é bom, conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade e distorcem a verdade, a iniquidade.
A iniquidade é basicamente você saber a verdade, saber o que é verdade e você distorce aquilo. Isso é iniquidade. É o que nós estamos vendo hoje. O que está crescendo hoje? O quê? A imoralidade, a crueldade, o homossexualismo está aí, para todo mundo ver. Adultérios. Pessoas dentro da igreja que hoje não conseguem viver no adultério. Sinais, guerras, rumores de guerra. Pesquisa no Google, você vai ver a quantidade de guerra que está tendo no mundo, irmão. Amém? Eu estou achando que os irmãos estão ficando meio assustados. Amém, irmãos? É bênção. Palavra de vitória. Amém. E aí eu estava essa semana pensando sobre isso, pensando sobre essa questão do alicerce, pensando sobre a questão da família, e eu fiquei pensando como que essas coisas têm atacado principalmente as nossas crianças. Já pararam de pensar nisso? Pararam como que isso afeta uma criança? Por quê? Jesus ele dá uma parábola falando sobre uma casa que ela é construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha, não é verdade? Então era a opção. Então ele não fala que o homem foi obrigado a construir na areia e o outro foi obrigado a construir na rocha. A opção dele foi de construir na areia e o outro optou por construir na rocha. Porque a opção de você estar alicerçado em Cristo é sua. De conhecer e prosseguir o quê? Em conhecer Jesus. A palavra do Senhor. E aí, olha só que Jesus ele deixa claro no sermão, né, que ele dá esse exemplo, quando Jesus faz o sermão, ele dá esse exemplo, ele está querendo enfatizar uma coisa interessante, que as pessoas ouvem a palavra e não praticam a palavra. E aí quando a gente vai ver nos últimos dias, que Jesus também falou sobre isso, né, ele fala assim, olha, o dia vai ser o seguinte, 2 vai estar ali trabalhando, um vai ser tirado, o outro vai ser o quê? Levado. Vai estar 2 deitados na cama. Eu estou na igreja desde 6 anos de idade, eu sempre ouvi essas coisas. Eu sempre imaginei assim, quando falava essas coisas, eu fico pensando, nossa Deus, quer dizer, ou meu pai ou minha mãe vai ficar, porque 2 estão na cama e um vai ficar e o outro vai subir, né? Eu sempre pensava isso. Então se eu estiver trabalhando com um colega meu, eu estou trabalhando no serviço, eu vou, então possivelmente ele vai ficar, né? Que é assim, eu sempre pensava assim, mas não é isso que eu estava orando esses dias e o Senhor falou no meu coração o seguinte, são 2 pessoas que estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, sendo ministrado pelo mesmo pastor, vamos pensar assim, para a gente contextualizar. Estão no mesmo ambiente, tendo a mesma oportunidade, mas um será levado, outro será tirado. Por quê? Porque um resolveu construir a casa no alicerce, na rocha, porque ele ouviu e reteve a palavra. E o outro simplesmente ouviu, mas não reteve a palavra. É isso que quando o texto, quando o Senhor está falando assim, vai estar 2 deitados numa cama, ou seja, eles estão no mesmo ambiente, têm a oportunidade da mesma intimidade, têm a oportunidade de ouvir a mesma palavra, estavam no mesmo culto onde eu agi, onde eu me manifestei naquele culto, mas simplesmente um não quis ouvir e não quis praticar. É isso que ele está querendo dizer. Aí, essa é a primeira coisa que Jesus está enfatizando. A segunda é que ele está enfatizando sobre o alicerce. Porque eu não sou construtor, tá, irmãos? Eu não sou engenheiro. Se tiver algum engenheiro aqui, me perdoe se eu falar alguma bobagem aqui. Mas você pode construir uma casa. Depois que ela está pronta, se você não gostou daquela parede, se essa parede está branca, eu vou pintar de rosa. Você pode pintar de rosa. Você cismou com aquela porta ali, aqui, quando eu vim para a igreja aqui, as portas eram azuis. O pastor Ari colocou essas portas, esses blindex maravilhosos aí. Você troca. Você pode trocar várias coisas na sua casa. Eu cismei que eu não quero esse apagador aqui não, vou colocar ele aqui. Quebra a parede, põe o apagador lá de cá. Muita coisa você muda. Mas vai tentar mexer no alicerce. Isso é complicado. Vai tentar mexer no alicerce. Eu creio que deve ser muito complicado. Por que as crianças hoje estão sendo atacadas? Por que principalmente nas famílias as crianças estão sendo atacadas? Porque é o alicerce. Ela está crescendo com a base, ela está crescendo com o conhecimento, e se aquilo ali, deturpar aquilo ali, para na hora que cresce, para você mudar esse conceito, mudar esse pensamento, deve ser muito difícil. Pouco tempo atrás eu falei com a Júlia, estava explicando isso para ela, e eu falei com ela assim, Júlia, imagina só você, imagine você, Júlia, uma colega sua, um menino de 4 anos de idade, criado com 2 homens, certo? E eles dão amor,
Amor, sim, cuidam bem, pagam a escola, pagam o plano de saúde. Nunca vê os dois discutindo, porque são dois iguais, né? Como o pastor ali sempre fala aqui. Dificilmente vai ver os dois discutindo. Cresce, aquele menino cresce, paga uma faculdade para ele. Agora vai lá explicar para ele que isso é pecado, quando ele crescer. Entendeu, irmãos, como é que é difícil? É o alicerce, é isso que o inimigo está fazendo. Entrando aqui, querendo deturpar a cabeça das nossas crianças. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos guerrear em favor da nossa família, a nossa casa. A nossa casa tem que ser lugar de refúgio, irmão. Porque pode ser que amanhã essa igreja não possa mais falar certas coisas, porque se o pastor falar alguma coisa, ele já sai daqui preso. Mas dentro da sua casa eu duvido que alguém vai entrar e vai te impedir de falar a verdade de Jesus. Eu duvido que alguém vai entrar lá e vai te impedir. Eu vou falar com os meus filhos a verdade que está na palavra de Deus. Quem entrar na minha casa vai ouvir a palavra de Deus. A sua casa ela é intocável, irmãos. E nós precisamos nos munir da palavra do Senhor. Hoje nós estamos vendo o quê? Crianças que estão crescendo sem a base familiar. Crianças que estão crescendo o quê? Criadas somente com os avós. Porque os pais hoje acham que a criança é o seguinte, pagou um plano de saúde, pagou uma escola, está ótimo, não precisa mais fazer mais nada. Você precisa caminhar. Nós precisamos cuidar. Casamentos que as pessoas acham que hoje o casamento virou uma sociedade. O casamento segundo os moldes da Bíblia, irmão. É isso que Jesus está falando. Olha, uma casa alicerçada na rocha. E o próprio Jesus diz o seguinte, olha, ele mesmo é a rocha que os construtores rejeitaram. E ela é uma pedra angular. As pessoas podem até rejeitar, mas a base de uma vida vai ser sempre Jesus. Sempre será. Sempre será. E se eu quero uma vida abençoada, e se eu quero que minha casa seja abençoada, eu preciso levar essa palavra para dentro da minha casa. Hoje nós estamos vendo o quê? Casamentos que viraram sociedade. Casa e assim, ó, a partir de agora é o seguinte, você paga essas contas, eu pago essa conta, você vive sua vida, eu vivo minha vida, e ótimo. Só que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que você se torna uma só carne com essa mulher que você casou, com esse homem que você casou. E o que é que nós devemos fazer, irmãos? O que é que nós devemos fazer? Aqui está dizendo o seguinte, vamos voltar para o texto agora. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Primeiramente o quê? Que independente da forma que o mundo está, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Isso deve alegrar o nosso coração. Deus ele é soberano, independente de como esse mundo está caído, independente de como a fé está sendo deturpada, independente de como as coisas estão se transformando, Deus ele continua sendo soberano. A palavra só nos fala que Deus ele é fiel, e mesmo que você seja infiel, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa o seguinte, quer dizer que se eu posso ser infiel, que Deus vai me abençoar, porque Deus é fiel, né? Não, não está dizendo isso. Está dizendo o seguinte, o mundo pode continuar sendo infiel, mas Deus vai continuar sendo fiel à palavra dele. Um homem que cuida da sua esposa, por exemplo, que ama ela como Cristo amou a igreja, o mundo pode mudar a forma de como que vê o casamento, o mundo pode mudar como as famílias são feitas, o mundo pode mudar, pode fazer o que quiser, mas Deus vai continuar sendo fiel à palavra dele. Um homem que ama a mulher dele e faz o que a Bíblia está dizendo, é um homem abençoado. Ele vai continuar sendo abençoado no que ele fizer. Ele vai se encaixar ainda no Salmo 1, ele vai se encaixar ainda no Salmo 128, e o que está escrito lá vai acontecer com esse homem. Uma mulher que busca ser sábia, uma mulher que ela respeita o seu marido, que ela honra o seu marido, ela vai se encaixar dentro da palavra e ela é uma mulher abençoada. Mas o mundo está sendo infiel. Mas Deus continua sendo fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, a primeira coisa é entender que Deus é soberano. Aquele anjo passou para matar todo mundo. Mas quando ele viu sangue, ele falou assim, esse lugar não dá para passar porque ali já tem uma marca. A nossa vida tem que ter a marca de Jesus, irmãos. Você já foi lavado e remido no sangue de Jesus e você é diferente, você é abençoado no nome de Jesus. Segundo, precisamos entender, estar munidos, que
que nós estamos munidos na nossa casa contra o destruidor. Estado munido com o quê? Com a oração, com santidade, e entender que o sangue de Jesus faz sentido na nossa vida. Por quê? E entender que nós precisamos levar com seriedade as coisas do Senhor. Por quê? Jesus falou assim, olha, o diabo veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele diz o seguinte, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o crente está ficando muito inocente, vamos dizer assim. Essa é a palavra que vem no meu coração agora. Inocente. Você conversa hoje com o crente, ele se coloca o tempo todo em situação de pecado, o tempo todo se expondo a situações. Os jovens hoje que estão namorando na igreja, você vai ver, nós viajamos sozinhos, nós dois, nós fomos lá para a cidade e tal, viajamos sozinhos. Ah, pastor, mas a gente sabe, nós e Deus que sabe o que está acontecendo com a gente. Beleza, irmão, mas você se coloca em situação de exposição o tempo todo. Esquecendo que Jesus falou assim, olha, não dá bobeira não, sabe por quê? É isso que Jesus quis dizer. Eu acho que se Jesus falasse hoje, ele ia falar assim, para de dar bobeira, porque o diabo vem para roubar, matar, destruir, ele não vem para negociar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele mata a sua vida espiritual. Ele rouba as suas bênçãos que Deus te deu, e ele destrói a sua vida se for necessário. Precisamos munir a nossa casa, os nossos filhos dentro da nossa casa, o quê? Com a palavra do Senhor, reuniões em oração. Irmãos, o mundo está em guerra, mas a nossa casa tem que continuar em paz, porque Jesus veio e falou assim, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Nós continuamos sendo assim. E dentro daquela casa, irmãos, tinha uma coisa interessante, tinha o quê? Primeiramente, o cordeiro. E esse cordeiro devia ser o quê? Tinha o cordeiro, tinha um pão sem fermento, tinha ervas amargosas e a porta tinha um sangue. O cordeiro é exatamente a presença de Jesus. Você precisa levar a presença de Deus e Jesus para dentro do seu lar. Como nós temos feito isso, irmãos? Através de atração, de atrair o Senhor, através do nosso louvor, da nossa adoração dentro do nosso lar, irmão. Eu lembrei aqui agora, quando Davi, ele peca, e ele peca porque ele manda fazer um censo do povo. Ele manda contar, apesar dele ter sido avisado para não fazer, tinha pessoas ao lado dele, mesmo assim ele manda. E aí o Senhor, depois que ele entende que ele pecou, a palavra só nos fala que o profeta chega lá e fala assim, olha, Deus está te dando 3 opções de castigo. 3 opções. E ele escolhe a que Deus mandaria um anjo, porque ele falou assim, eu prefiro cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Ele fala assim. Só que é interessante que depois o Senhor, o próprio Deus fala assim, chega, já basta, falou com o anjo. Já tinha matado 70 mil homens, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, não tem problema. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando ele sobe naquela eira, aquele homem vira para ele e fala assim, não, eu vou te dar. Pode fazer o holocausto, e que o Senhor ainda ouça a sua adoração, ouça o seu holocausto. E Davi fala assim, não, Senhor, eu quero saber o preço que eu vou pagar, porque eu não vou oferecer para meu Deus nada que não me custe nada, algo que não me custe nada. E o que nós temos feito hoje? A gente está terceirizando a nossa adoração. A gente acha que a adoração, muitas vezes, o louvor, é você vir na igreja e esperar um ministério de louvor estar aqui no altar, ministrando louvor. Senta aqui e fica assim, ó, foi muito bom, graças a Deus. E não é isso, irmãos, você não pode terceirizar a sua adoração. Você tem que atrair a presença do Senhor dentro da sua casa através de louvor, de adoração, Senhor. E a gente está terceirizando isso, achando que o momento de adoração muitas vezes é dentro da igreja. Sendo que, na verdade, onde tem que adorar o Senhor, tem que ser atraído da presença do Senhor dentro do nosso lar. Ali tinha que ter o Cordeiro, a presença de próprio Senhor Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tinha de comer dele todo, irmão. Jesus falou sobre isso, irmãos. Ele falou assim, ó, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. O Cordeiro tinha de comer todo. É como você matar um frango hoje. Você vai comer a coxa, mas tem que comer o pezinho também, irmãos. Ah, pastor, mas eu gosto muito do pezinho. Amém, irmão.
Eu não gosto. Tudo, comer tudo. Aquele cordeiro, pensa um cordeiro, irmãos. Cortava aquela coxa, aquele negócio assado, e aí começava, imagina aquela alegria, né? Todo mundo pegando aquele cordeiro, aquela parte gostosa, e comendo. Aí chegava naquela parte que ninguém queria comer, tem que comer também. Eu creio que dentro da nossa casa, irmãos, nosso lar, tem que ter a verdade da palavra do Senhor. Tem muitas promessas de Deus na palavra do Senhor, mas tem muitos mandamentos também. Às vezes a gente leva para a nossa casa só as promessas. Ensinamos os nossos filhos, aplicamos na nossa vida. Mas a Bíblia fala sobre mim, fala que o homem que teme ao Senhor, tal e tal e tal, amém. Mas a hora que tem uma coisa lá na escola, você está permitindo seu filho participar de festas que não agradam ao Senhor. Como você tem feito dentro da sua casa? Será que é só parte? É dele todo. Mas aí, uma vez a diretora da escola da Júlia virou para mim e falou assim, mas aí os meninos vão ficar muito traumatizados. Que traumatizado? Traumatizado com o quê? Eu falei com ela, ainda falei com ela assim, olha, vou falar alguma coisa com a senhora. Você vê esse tanto de jovem que está aí que não se posiciona nas faculdades. 6 meses de faculdade, um menino está desde cedo na igreja. Desde 6 anos de idade na igreja, falei isso com ela. Desde 6 anos de idade, o menino está indo na igreja. Vai 18 anos para a faculdade, um professor com 6 meses consegue colocar na cabeça do menino que Deus não existe. Como que pode um negócio desse? Sabe por quê? Por causa dessas coisas aí. Ó. Porque não ensina a se posicionar. Não se ensina que Ele é santo e Ele é separado no Senhor. Nós precisamos ensinar, nós precisamos ter isso na nossa vida, irmão. Hoje nós temos gente dentro das igrejas que não se posiciona. Chega um mundano e fala qualquer bobagem, ele fica, tá certo, é verdade. E você tem que se posicionar e comer dele todo. Tem ambiente que não é para você. Tem palavras que não é para você. Tem roupas que não é para você. Mas a nossa igreja não fala sobre isso. E nunca eu creio que vai falar. Mas o Espírito Santo fala. Pastor, mas a roupa não fala se a pessoa é santa. Se a pessoa é santa, se tiver de roupas, fala se é santa. Mas a falta da roupa fala se a pessoa é da santidade. Como que você está se posicionando? É comer do cordeiro todo, irmãos. Porque a Bíblia, a gente está querendo ficar só com as promessas, mas a gente está deixando muitas vezes os mandamentos de lado. Muitas vezes, e aí eu sempre vejo pessoas que chegam perto de mim, falam assim, lá na minha empresa eu faço assim, mas assim, eu creio que não é pecado, né? Porque Deus sabe do meu coração, né? Porque se a gente não fizer assim, a gente não caminha nesse país tão corrupto, tão corrupto. Irmão, ou você come do cordeiro todo ou não. Pastor, você é muito radical, mas nós precisamos ser radical, irmãos, contra o pecado. Mas pastor, você está inventando. Não estou inventando. Quem falou que tinha que ser radical com o pecado foi eu não. Foi Jesus, reclama com ele. Ele que falou o seguinte, se esse olho seu faz você pecar, meu filho, arranca ele fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Eu até falei isso com os jovens um dia aqui na igreja, falei assim, se esse celular faz você pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu sem o celular do que ir para o inferno com ele. Está na Bíblia. Atualizada, do pastor Eduardo. Irmãos entenderam, né? Nós precisamos comer, irmãos, o cordeiro todo, a palavra do Senhor toda, a Bíblia fala que ela é toda proveitosa para o ensino, irmãos. Pecado continua sendo pecado, independente da atualização dos tempos. Dependente, mas a igreja modernizou. Eu creio que a igreja hoje ela tem muito mais conhecimento. A gente tem muito mais acesso à informação e realmente algumas coisas a gente vê que era muita ignorância. Mas o pecado continua sendo pecado, irmão. Continua pecado. Hoje nós temos que pais omissos. Homens que hoje, às vezes a pessoa gosta muito de espiritualizar as coisas. Eu até expliquei para as irmãs, para mim a diferença do que? Para mim, pelo menos, né? O que é a diferença do que é espiritual e o que é espiritualizar? O seu casamento é espiritual, irmão. A sua família é espiritual. Você é um ser espiritual, amém? Tudo que você faz é espiritual. Deus te colocou numa empresa, tem um propósito espiritual.
Algum motivo tem. Mas o que a gente faz? A gente começa a espiritualizar as coisas. O que é espiritualizar? É o cara que fica a noite toda no computador, na pornografia, por exemplo. Fica a noite toda na pornografia. Aí começa a embolar as coisas dentro de casa. É menino que fica doente demais, as coisas não prosperam, não vai para frente, tudo que põe a mão parece que o negócio apodrece. Aí chega perto do pastor, e aí o coitado do pastor tem que dar conta. O pastor ali, nossa, o diabo se levantou contra a minha vida, espiritualizando, sabe? Não se levantou contra a sua vida não, meu filho, você que abriu a porta de sua casa para ele entrar. Entende a diferença? Irmãos, não comer do cordeiro todo da palavra do Senhor, trazer para a nossa casa, para a nossa família. O nosso lar tem que ser um lugar de refúgio da palavra do Senhor. Eu não sei se eu estou sendo claro nessa noite aqui, irmãos, mas a gente precisa se levantar, porque eu creio que o Espírito Santo, ele, através da palavra, ele vai nos mostrando coisas que nós precisamos buscar do Senhor e levar para dentro do nosso lar. E o cinto tinha que estar no lugar, mas eram várias coisas que precisavam, sabe? O cinto, eu poderia falar outras coisas aqui, mas eu vou falar só do cinto. Aquele povo não comia aquela cordeira de qualquer jeito, estava dentro de casa, olha que coisa. Na intimidade deles. Não é interessante? Porque quando o anjo passou, o Senhor falou assim, olha, o cordeiro está em casa, vocês vão comer dele todo, existe uma forma, mas tem uma vestimenta que vocês têm que vestir. O cinto tem que estar no lugar, sandália no pé, cajado na mão, olha que coisa. Mas estava dentro de casa, Senhor. Dentro de casa, é a minha intimidade, Senhor. Mas é na sua intimidade mesmo que você tem que estar posicionado. É na sua intimidade, é dentro do seu lar, principalmente, que você tem que se posicionar como servo de Deus. É dentro da sua casa que você tem que se posicionar como homem e mulher de Deus. Não podemos ser alguém para se posicionar da porta para fora. Precisamos nos posicionar dentro do nosso lar. É o cajado na mão. Eu não faço nada sem a direção do Espírito Santo na minha vida. Decisões sendo tomadas sem a direção do Senhor. E aí ele colocava o cinto tem que estar no lugar. O cinto da verdade. E Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, olha, vocês vão conhecer a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Amém, irmãos? Eu creio que nós precisamos nesse momento, nesse tempo. O mundo pode estar caindo, irmão. Pode estar chovendo canivete de pecado lá fora, mas na nossa casa nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus. Nós comemos do cordeiro inteiro. É a sandália no pé, o evangelho, calçado do evangelho da paz, sem filosofias. Eu não levo filosofia para minha casa, eu levo a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. É assim que trabalha. É dentro da nossa casa, da minha intimidade. Ah, mas na sua intimidade você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas opte para estar construindo o seu lar numa rocha. Sabe por quê? Vou finalizar aqui agora. Jesus terminou falando o seguinte, uma casa foi construída na areia e outra na rocha. Imagine duas casas iguais. A diferença não era a hora que estava com sol. A diferença você não vê muitas vezes na hora que está com sol. Você chega em casa, está tudo bem. Não, a diferença é quando vem a chuva e a enxurrada e a tempestade. Aí que você vai ver a diferença da que está construída na rocha e a que está sobre a areia. Irmãos, o Senhor, eu não sei como será os próximos dias, eu não sei como será daqui 50 anos da minha vida. Mas eu sei de uma coisa, que se eu realmente quiser os meus pés sobre uma rocha, levado na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor estiver no meu coração, não somente ouvi-la, mas guardar no meu coração, eu sei de uma coisa, pode vir chuva, pode vir tempestade, mas em nome de Jesus a minha casa vai continuar de pé. A sua casa vai ficar de pé, irmão. É aí que vai ver a diferença. E a palavra fala, ó, e verão, o mundo verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A gente olha muito esse texto achando assim, vai ser a hora que eu fizer o concurso, que eu vou passar no concurso. Amém, isso também. Mas principalmente quando vem as tempestades, a gente vê a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. É a hora da tempestade que você vê. Porque na hora da alegria todo mundo é lindo, todo mundo é perfumado. Mas na hora da luta, se não tiver o pé firme na rocha, você afunda. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem sustentado a nossa vida, irmãos.
Eu creio que a nossa casa é abençoada, que os nossos filhos são abençoados, a nossa família é abençoada, porque nós estamos construindo nossos dias firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé. Pastor Ari? Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por essa noite na tua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a palavra. Senhor, sustenta a nossa vida, nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos, Senhor, estar ensinando os nossos filhos, tratando com a nossa família, Senhor. Que o nosso lar realmente seja um pedacinho do céu, como o nosso pastor sempre diz. Senhor, que a palavra do Senhor tenha primazia dentro do nosso lar. Que Jesus Cristo tenha morado na nossa casa, na nossa vida. Que possamos nos alimentar diariamente da Tua palavra, Senhor, não expurgando nada, mas confiando que o Senhor é fiel e que o Senhor preza e zela pela Tua palavra, Senhor. Continue conosco, que, Senhor, que possamos caminhar segundo a direção do Espírito Santo na nossa vida. Pedimos ao Senhor que recebe do Teu altar este culto, que nos leve em segurança até os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe.